A oração é uma das práticas mais poderosas da vida cristã. Desde os tempos bíblicos, os homens e mulheres de Deus se fortaleceram através da oração, encontrando direção, conforto e força para enfrentar desafios. Mas será que realmente entendemos o poder que há nessa conexão com Deus? Muitas vezes oramos de forma mecânica, sem compreender que a oração pode transformar não apenas nossa vida espiritual, mas também nossa maneira de enxergar o mundo e lidar com as dificuldades do dia a dia. Hernandes Dias Lopes ensina que a oração não é apenas um ritual religioso, mas um encontro verdadeiro com Deus, um momento onde o ser humano pode abrir seu coração sem reservas e experimentar a presença divina de forma real. Muitos cristãos vivem angustiados, carregando um peso desnecessário porque não desenvolveram o hábito da oração sincera. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, mas o que isso significa na prática? Orar sem cessar não quer dizer que devemos estar de joelhos o tempo todo, mas sim que nossa vida deve estar em constante comunicação com Deus. O problema é que muitos só lembram de orar quando estão em dificuldades, quando a vida aperta e os problemas parecem não ter solução. Mas a oração deve ser um estilo de vida, não um último recurso. Ao longo da história, grandes homens de fé experimentaram o poder da oração. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas sua vida de oração o manteve firme e protegido. Elias desafiou os profetas de Baal e viu fogo descer do céu depois de orar com fé. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, tinha uma vida de oração intensa e constante. Se o próprio Jesus, que era perfeito, sentia a necessidade de orar, quanto mais nós, que somos falhos e limitados, a oração não muda apenas circunstâncias, mas também transforma nosso interior. Muitas vezes, queremos que Deus mude a nossa situação, mas Ele deseja, antes de tudo, mudar a nós mesmos. Através da oração, Deus molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a confiar nele em todos os momentos. Não é à toa que Hernandes Dias Lopes enfatiza que a oração não é uma obrigação, mas um privilégio. Quando entendemos isso, nossa maneira de orar muda completamente. Mas então, como desenvolver uma vida de oração que realmente transforme nossa caminhada com Deus? O primeiro passo é reconhecer que precisamos dele todos os dias. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, a oração deixa de ser um fardo e se torna um desejo genuíno do coração. O segundo passo é ter um tempo separado para falar com Deus. No meio da correria do dia a dia, é fácil deixar a oração de lado, mas precisamos priorizar esse momento, pois é nele que encontramos direção para nossas decisões. O terceiro passo é orar com fé e sinceridade. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou discursos elaborados, mas Ele se agrada de um coração sincero. Quantas vezes oramos sem realmente acreditar que Deus pode nos responder? Oramos pedindo uma solução, mas no fundo, duvidamos que algo vai acontecer. A Bíblia diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nossa oração precisa ser acompanhada de confiança. Não importa quão difícil seja a situação, Deus tem poder para agir, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, e muitas vezes Ele nos ensina a esperar. Orar não é apenas falar, mas também saber ouvir. Quantas respostas Deus já nos deu, mas não percebemos porque estávamos ocupados demais com nossas próprias preocupações. Outro ponto importante é que a oração não pode ser egoísta. Muitas vezes, buscamos a Deus apenas para pedir coisas para nós mesmos, mas esquecemos de interceder por outras pessoas. Jesus nos ensinou a amar ao próximo, e uma das maiores expressões desse amor é a intercessão. Quando oramos por alguém, estamos colocando essa pessoa diante de Deus e demonstrando que nos importamos com sua vida. A oração intercessória tem um poder incrível e pode gerar milagres onde menos esperamos. Além disso, a oração nos protege espiritualmente. A vida cristã é uma batalha constante e não podemos lutar com nossas próprias forças. Quando nos aproximamos de Deus em oração, recebemos discernimento para enfrentar as armadilhas do inimigo. O diabo teme um cristão que ora, pois sabe que uma vida de oração nos mantém firmes na presença de Deus. Não é à toa que Jesus disse para vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Se a oração é tão poderosa, por que tantas pessoas têm dificuldade em manter uma vida de oração constante? O maior inimigo da oração é a distração. Vivemos em um mundo cheio de informações, redes sociais, preocupações e pressões diárias. Tudo isso nos rouba tempo e nos afasta do que realmente importa. Muitas vezes, gastamos horas no celular ou na televisão,
mas dizemos que não temos tempo para orar. Isso mostra que a falta de oração não é uma questão de tempo, mas de prioridade. Outro obstáculo é a frieza espiritual. Quando nos afastamos da comunhão com Deus, a oração se torna algo distante e sem sentido. Mas a solução para isso é simples. Basta dar o primeiro passo. Deus sempre está de braços abertos esperando que nos aproximemos dele. Não importa há quanto tempo você não ora, você pode começar agora mesmo. A oração também fortalece a nossa identidade em Cristo. Muitas pessoas vivem inseguras, sem saber quem realmente são, porque não se conectam com Deus através da oração. Quando passamos tempo com Deus, Ele nos lembra do nosso valor e do propósito que tem para nós. A oração nos dá clareza e nos impede de sermos influenciados pelo que o mundo diz sobre nós. Muitos se perguntam por que Deus às vezes parece em silêncio. A verdade é que Deus sempre responde, mas nem sempre da maneira que esperamos. Algumas respostas vêm de forma imediata, outras exigem paciência e algumas vezes a resposta é um simples não. Mas mesmo quando Deus diz não, Ele tem um propósito maior que não conseguimos enxergar no momento. Nossa confiança deve estar nele, independentemente da resposta. Se queremos uma vida transformada, precisamos desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus através da oração. Não há atalhos para isso. A única maneira de experimentar o poder de Deus é buscando sua presença diariamente. A oração nos aproxima do Pai, nos fortalece e nos dá direção para cada passo que damos. O que falta para você começar a viver esse poder da oração? Talvez você já saiba da importância de orar, mas ainda não colocou isso em prática. Talvez você já tenha experimentado o poder da oração no passado, mas se afastou dessa prática. Não importa qual seja a sua situação, Deus está pronto para ouvir sua voz. Ele não exige palavras perfeitas, apenas um coração disposto. Agora é o momento de tomar uma decisão. Você quer continuar vivendo no piloto automático, tentando resolver tudo sozinho, ou quer se entregar completamente a Deus e permitir que Ele transforme sua vida? A escolha é sua, mas uma coisa é certa: uma vida de oração é uma vida de milagres. Muitas pessoas olham para a oração como uma obrigação, algo que precisa ser feito apenas para cumprir um ritual religioso. Mas essa visão limita o verdadeiro poder que existe nesse ato. A oração não é uma formalidade, mas um canal direto de comunicação com Deus. Através dela, podemos nos fortalecer, receber direção e experimentar a paz que excede todo o entendimento. Hernandes Dias Lopes ensina que a oração é a chave para uma vida espiritual saudável, e sem ela, nos tornamos vulneráveis às pressões do mundo. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao orar é acreditar que precisam impressionar Deus com palavras bonitas ou discursos elaborados. Mas Jesus foi claro ao dizer que o Pai já conhece nossas necessidades antes mesmo de falarmos. A oração não é sobre informar Deus, mas sobre nos aproximarmos dele e reconhecermos nossa dependência. Quando entendemos isso, nossas orações se tornam mais sinceras e profundas. Muitas vezes, oramos esperando que Deus mude as circunstâncias ao nosso redor, mas nos esquecemos de que a oração também tem o poder de mudar quem nós somos. Deus trabalha em nosso coração enquanto oramos. Ele pode não tirar a tempestade imediatamente, mas nos dá força para atravessar, vila. Quando compreendemos isso, nossa maneira de orar muda completamente. Passamos a buscar mais a vontade de Deus do que nossos próprios desejos. Outro ponto essencial é a persistência na oração. Muitas pessoas desistem de orar porque não veem respostas imediatas, mas a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que perseveraram em oração e viram milagres acontecerem. Elias orou 7 vezes antes de ver a chuva cair. Daniel orou por 21 dias antes de receber uma resposta. Jesus contou a parábola da viúva persistente para ensinar que devemos continuar orando sem desanimar. A oração não é apenas um pedido, mas uma demonstração de fé e confiança em Deus. Além disso, a oração fortalece nossa intimidade com Deus. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não dedicam tempo para se conectar com Ele. A intimidade não se constrói da noite para o dia, mas através de uma busca constante. Quanto mais tempo passamos em oração, mais sensíveis nos tornamos à direção do Espírito Santo. Passamos a entender melhor a vontade de Deus e a discernir sua voz em meio ao barulho do mundo. Outro aspecto importante é que a oração nos protege espiritualmente. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais.
O inimigo faz de tudo para nos manter distantes da oração, pois sabe que um cristão que ora é um cristão fortalecido. Quando negligenciamos a oração, nos tornamos alvos fáceis para a dúvida, o medo e a insegurança. Mas quando estamos em constante comunhão com Deus, nossa fé se fortalece e somos capazes de resistir às adversidades. A oração também tem um impacto profundo nas nossas emoções. Vivemos em um mundo onde a ansiedade e o estresse dominam a mente de muitas pessoas. Mas Filipenses 4 nos ensina que devemos apresentar nossas preocupações a Deus em oração, e a paz que excede todo o entendimento guardará nosso coração e nossa mente. Isso significa que a oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos traz paz interior, mesmo em meio às dificuldades. Um dos maiores desafios na vida de oração é manter a disciplina. Muitos começam com entusiasmo, mas com o tempo vão deixando a oração de lado. Para evitar isso, é importante criar um hábito de oração. Estabelecer um horário fixo para orar ajuda a manter a constância. Além disso, devemos lembrar que a oração não precisa ser longa para ser eficaz. O mais importante é a sinceridade do coração. Uma oração curta e sincera vale mais do que palavras vazias ditas por obrigação. Outro ponto essencial é aprender a ouvir a Deus. Muitas pessoas encaram a oração como um monólogo, onde apenas falam e pedem, mas não tiram tempo para ouvir. Deus fala de diversas maneiras, através da Bíblia, de outras pessoas e até mesmo em momentos de silêncio. Quando aprendemos a ouvir, percebemos que Deus sempre responde, mesmo que não da maneira que esperamos. Muitas pessoas se sentem desanimadas na oração porque acham que Deus não está ouvindo. Mas precisamos lembrar que Deus responde de 3 formas: sim, não e espere. O fato de Deus não responder imediatamente não significa que Ele nos ignorou. Muitas vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo melhor do que pedimos. Nossa fé precisa estar firmada no caráter de Deus, e não apenas nas respostas que queremos receber. A oração também é uma forma de interceder pelos outros. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros, e essa é uma das maiores expressões de amor. Quando intercedemos, estamos nos colocando na brecha por alguém, clamando para que Deus haja em sua vida. Muitas pessoas foram transformadas porque alguém orou por elas. Nunca devemos subestimar o poder da intercessão. Se queremos crescer espiritualmente, precisamos priorizar a oração. Não existe vida cristã plena sem uma vida de oração. É na oração que recebemos forças, encontramos direção e experimentamos o agir de Deus. Muitas pessoas vivem uma fé superficial porque não se aprofundam na oração. Mas aqueles que aprendem a buscar a Deus de todo o coração, experimentam um relacionamento com Ele que vai além das palavras. O que impede você de viver esse poder da oração? Talvez seja a falta de tempo, a distração ou até mesmo a dúvida se Deus realmente ouve. Mas independentemente da sua situação, o convite de Deus continua o mesmo: buscar sua presença e entregar a Ele todas as suas preocupações. Não importa quanto tempo você passou longe da oração, você pode recomeçar hoje. A oração não é um peso, mas um privilégio. O Deus que criou o universo deseja se comunicar com você. Ele quer ouvir sua voz, enxugar suas lágrimas e fortalecer sua fé. Basta dar o primeiro passo. Se você deseja uma transformação verdadeira, comece agora mesmo. Abra seu coração, fale com Deus com sinceridade e experimente o poder que há na oração.